Olá, meus amigos. Vamos falar aqui da Paranapanema, meus amigos. Por que vou falar da Paranapanema? Porque nós temos aí na internet muitos vídeos, né, que ficam replicando: fulaninho investe nessa empresa. Se fulaninho investe nessa empresa, alguma coisa ela tem. Porque afinal, não tem como fulaninho estar errado. Pois é. Só que fulaninho, cicrano, beltrano, não são videntes, né? Fulaninho, ou se o fulano e Beltrano, eles apenas têm estratégias, apenas têm carteiras, ou uma carteira diversificada, subcarteiras, enfim. Então, o que é que nós temos que saber na hora de investir? Cara, eu não sou fulaninho, eu sou Cicrano da Silva Pereira, Cicrano do Nascimento Alves, enfim, você é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. Vou começar esse vídeo falando aqui da situação da companhia. A Paranapanema é uma empresa que não dá resultados recorrentes há muito tempo e cada vez mais parece que vai demorar mais tempo ainda para dar algum tipo de resultado razoável ou razoavelmente bem. No último resultado, a companhia apresentou um prejuízo de quase 2 bilhões de reais, mas aqui fruto de fatos não recorrentes. Então, o resultado foi impactado por ajustes dos direitos creditórios, da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS e também de avaliação patrimonial. Se não fosse levar em consideração estes quesitos, o prejuízo também seria bastante elevado, 172 milhões de reais. Vou mostrar para vocês também o que é que a companhia faz, meus amigos. Vamos começando aqui olhando o que é que a Paranapanema faz. Até para falar o nome é difícil. Então, a empresa ela trabalha com cobre. É uma gigante no setor de cobre. Mas isso não significa que ela seja uma empresa rentável, uma empresa boa para você investir. Pelo contrário, é uma empresa de altíssimo risco. É uma empresa de altíssimo risco e não é de hoje. A empresa apresentou o pedido de recuperação judicial no final do ano de 2022, após anos e anos se arrastando, e agora em fevereiro a companhia apresentou o seu plano de recuperação judicial. Então eu trago para vocês aqui o início do plano de recuperação judicial, em que a companhia explica a sua situação, ó. Ela vai explicar o que foi que levou a ela a entrar na recuperação judicial. O grupo Paranapanema atua no setor de fundição e refino de cobre primário e semifaturado de cobres e suas ligas, como latão e bronze, dentre outras, sendo o único player do mercado brasileiro a transformar o cobre mineral em metal. Então a companhia explica que nos últimos 8 anos a companhia tem enfrentado uma crise financeira motivada pelo aumento do risco por parte de financiadores a partir de 2015, impactando especialmente na operação da empresa pela redução significativa de suas linhas de financiamento. Uma empresa sem financiamento não vai para frente. E de aproximadamente a redução aqui de 1 bilhão de reais. A afetação direta de sua operação de caixa em 2022 de um processo de reestruturação para adequar, quer dizer, resultando em um processo de reestruturação para adequar sua estrutura de capital e reduzir o nível de endividamento da companhia. Ela conseguiu reduzir o nível de endividamento? Não, vamos ver daqui a pouco. Impactos de linha de crédito com a Covid. Descompasso em sua operação de caixa pela impossibilidade de manutenção de crédito. Pane na unidade industrial de Dias Dávila, paralisando sua unidade, suas atividades por mais de 38 dias e também ocasionando a redução das suas atividades, seu faturamento. E em razão disso, no final de 2022, a companhia trocou esse pedido de recuperação judicial. Se você quiser dar uma olhada em todo esse plano de recuperação judicial, que não é o objetivo desse vídeo, você vai lá na Paranapanema, no site de relações com os investidores, vem aqui, ó, lado direito, recuperação judicial, e vai ter aqui, ó, plano de recuperação judicial. E em relação a Paranapanema, não tem como falar de Paranapanema e não falar dos Barsi. Vou falar para vocês aqui a Luiz Barsi falando: olha, nós avisamos que a empresa era perigosa. Quem pensou que não era, ou tá se arrependendo muito, ou pode se arrepender. Por quê? Porque se você for ver, ó, após o anúncio desse último prejuízo bilionário,
a empresa veio fazendo aqui o que ela faz há um bom tempo, desabando. Inclusive, na última semana, vindo renovar sua mínima histórica, R$ 3,52. Então aqui, ó, Paranapanema mergulhou aí rumo ao abismo. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que tá a situação financeira da empresa atualmente. Mas vamos ver aqui a Luiz Barros falar, olha, eu avisei. E permanece, obviamente, empenhando todos os seus esforços para que o IRB também se recupere, pessoal. Então, empresas de turnaround, elas necessitam que quem está do outro lado como acionista tenha estômago para esse tipo de investimento, que pode dar sim errado, claro que pode dar errado, né? Existem riscos nisso, e isso nunca foi um segredo para ninguém. Então, de novo, nessas duas empresas hoje a gente se sente, obviamente, estamos aqui porque nos sentimos também responsáveis, a gente sabe que por mais que eu venha aqui dizer não é recomendação, isso é o que eu estou fazendo, infelizmente, a maioria das pessoas se atém apenas às manchetes e não procuram se informar, por exemplo, no RI, não procuram fazer, poxa, será que a carteira... Detalhe, eles fazem vídeos, eles têm plataformas, eles chamam geralmente empresas, pessoas vinculadas a essas empresas, analistas para falar potenciais de determinadas empresas, mas não é recomendação de compra, certo? Agora, qual a questão? Esse posicionamento é feito só quando dá errado? Ou também eles falam isso quando dá certo, por exemplo? Será que eles falam assim, olha, nós não recomendamos a compra da Cielo, mas a Cielo performou bem, etc, etc. Será que é assim? A carteira do Barsi é exatamente eu tenho o mesmo poder de fogo que o Barsi, será que eu devo repetir igual papagaio, tudo que as pessoas estão falando por aí no YouTube? Então, a gente sempre foi muito transparente com vocês em relação a isso, do que nós falamos aqui, é o que nós estamos fazendo para a nossa carteira. Tanto o Barsi, quanto lá no AGF, quanto lá no AGF+, a ideia é sempre que a gente ensine vocês a pescar e não entregue o peixe pronto. Infelizmente, a maioria dos investidores quer, além do peixe pescado, que é o peixe limpo, né, sem escamas, temperado e frito. Eu gostaria de reafirmar uma coisa que eu venho falando com todas as letras. Jamais, em tempo algum, eu sugeri que se comprasse ações da IRB em termos especulativos. Eu sempre afirmei que a IRB, ela ostenta um setor de atividade, que ele é um setor de atividade perene, muito bom, digno de investidores capazes de gerar bons resultados, não é isso? E em nenhum momento nós recomendamos a IRB ser... Detalhe, tem vídeo, né, falando, olha, quem não comprar a IRB vai se arrepender. Adquirida a curtíssimo prazo. Eu sempre propus que quem comprasse ações da IRB fosse ter que aguardar o resultado de um processo de reorganização societária, um processo de reestruturação de todos os seus contratos, não é isso? Alguns até com sinistros desagradáveis, não é isso? Mas o que fica é o seguinte, é que o IRB também teve a infelicidade, num primeiro momento, de ter uma administração extremamente desastrosa, não é isso? Eu não quero imputar culpa, porque a gente não tem provas adiantados, houve a necessidade de uma segunda subscrição, está sendo reavaliado de uma maneira mais objetiva, é isso? E eu acredito que a nova direção... Enfim, aqui ele tá falando de IRB, mas se aplica também a Paranapanema. Ele fala que a Paranapanema teve uma gestão ruim, depois entrou uma gestão melhor, eles tiveram contato com essa gestão, mas ultimamente teve uma outra mudança na companhia e eles não estão tão próximos dessa atual gestão para ter acompanhamento e essas coisas. Mas enfim, o que ele falou aqui ao IRB se aplica
perfeitamente a Paranapanema. Inclusive, a Paranapanema, ela está numa situação financeira muito pior do que o IRB. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a situação dela. Olha, ela é uma empresa que, de acordo com o último resultado, meus amigos, ela tem em prejuízos acumulados nada mais, nada menos do que mais de 5 bilhões de reais. E o patrimônio líquido negativo, também conhecido como passiva descoberta, está lá em mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ou seja, a companhia tem em obrigações superando os seus bens e direitos, ou seja, a parte ruim, em mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais aqui na parte ruim do seu patrimônio. Em relação a resultados, apesar de que o último prejuízo foi fruto em grande parte de não recorrentes, na sua base, a sua receita líquida, também o resultado não foi nada bom. Despencou nada mais, nada menos, no comparativo trimestral, 84%, saindo aqui de 160, quer dizer, de mais de 1 bilhão de reais em receita líquida para 166 milhões. E no comparativo entre 2021 e 2022, a queda foi de 57%, caindo dos 4 bilhões e 700 milhões de reais em receita líquida para um pouco mais de 2 bilhões. E quando vamos pegar aqui todos os outros indicadores, a queda é muito parecida, meus amigos, muito parecida. Despesas deram uma subidinha aqui. Quando vamos pegar resultado operacional, ó, a companhia gerou resultado operacional de quase 1 bilhão, desculpem, de reais, e no ano, ó, 1 bilhão, quase 1 bilhão e 300 milhões, quer dizer, diminuição, né, de menos 641 milhões, sendo que no ano de 2021 já não tinha gerado resultado operacional, tinha sido resultado negativo em 175 milhões de reais, desculpe. E o prejuízo líquido, ó, no ano foi de 2 bilhões e 700 milhões e no último trimestre 1 bilhão 991 milhões de reais, ou seja, quase 2 bilhões. E quando vamos pegar a geração de caixa, a companhia gerou no último trimestre menos 37 milhões de caixa, e no ano ela teve uma geração de caixa positiva, mas aqui também com a venda de ativos. Ela conseguiu gerar caixa através da venda de ativos, porque se for pegar a geração de caixa dela, o negócio tá ruim. Em relação ao nível de endividamento, meus amigos, a empresa tá pipocada. Nível de endividamento, ó, no último trimestre chegou aqui a uma dívida líquida de 3 bilhões de reais, sendo 88% dívida de curto prazo, ou seja, dívida que vence até o final de 2023, e 12% no longo prazo. Então, para todas as dívidas dela, a companhia tinha em caixa, ó, dívida bruta 3 bilhões 116 milhões, ela tinha em caixa mais ou menos 24 milhões de reais. E não gera resultado operacional, ou seja, é uma empresa que não se sustenta. E em relação ao cronograma da sua recuperação judicial, a empresa prevê que ela vai ter a sua Assembleia Geral de Credores em maio de 2023 e o plano seja homologado até o mês de junho, sendo que o edital para a convocação da Assembleia Geral será aqui em abril, assim como termina em abril as objeções ao plano de recuperação judicial da companhia. Então já deu para ver aqui que Paranapanema é para ou quem gosta de confusão ou quem tem tanto dinheiro que pode deixar um pequeno percentual aí nessas bombinhas, mas que comparado com nós é muito grande. O Bastos tem mais ou menos aí 5% da companhia, ele diz aqui nesse vídeo. Então é um percentual grande pra gente. Para ele, pro que ele tem, não é, certo? Então tem que ver, você tem a bala que o Bastos tem? Se não tem, cara, você tem que agir de acordo com a sua realidade e não de acordo com a realidade dos outros.